Boa tarde a todas e todos. Eu quero fazer um cumprimento especial à nossa queridíssima deputada Fatinha, que usou essa tribuna e fez um pronunciamento tão emotivo e que, com certeza, nos emocionou e nos deu também uma nova renovação de alegria para poder vê-la aqui nesse parlamento, discutindo os importantes temas que são trazidos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente em exercício, meu querido companheiro do PDT, deputado Jânio Mendes, fazer uma saudação trabalhista para o deputado Paulo Ramos, né? Para que ele volte ao seu berço de origem e iniciar o meu pronunciamento exatamente falando de alguns temas já trazidos aqui e quero destacar o tema trazido aqui pelo deputado Carlos Osório, no que se refere ao empréstimo tomado como base à possibilidade de alienação da SEDAI. Eu quero dizer que cada vez que eu abro o jornal e vejo uma notícia triste, como essa, deputado Paulo Ramos, é claro que eu fico profundamente aborrecida, mas, ao mesmo tempo, eu fico particularmente tranquila, porque a minha postura não foi outra a não ser a defesa da coisa pública, a defesa do interesse do povo do Estado do Rio de Janeiro. E me surpreendi com essa notícia que o empréstimo não mais seria de 3,5 bilhões e apenas 2 bilhões e 900 milhões. E quando esse dinheiro chega com base na possibilidade de um valor de venda que foi reduzido em 600 milhões, a minha indignação vai para o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, que diz que esse dinheiro não fará falta e que haverá de toda sorte possibilidade de arcar com os compromissos feitos pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. E que compromissos eram esses? O pagamento do 13º de 2016, se estamos no meio de outubro de 2017 e não temos notícia do 13º, provavelmente não teremos até o final do ano. Então, vamos encerrar o ano sem nenhuma perspectiva do pagamento do 13º de 2017. Talvez, com esse dinheiro, possamos receber o 13º de 2016, o RAS dos servidores policiais, que não foram pagos em razão da Olimpíada, e a Olimpíada já terminou há mais de um ano, o pagamento do prêmio para a redução dos indicadores de violência, o último pago foi o último trimestre de 2015, e o pagamento dos servidores, que não recebem, que o último salário recebido foi do mês de agosto de 2016. Portanto, me causa indignação quando leio nos jornais que o secretário Gustavo Barbosa diz que não haverá problema, que esse dinheiro, essa redução de 900 milhões, de 600 milhões, não afetará os planos traçados pelo governo do Estado na tentativa de superar a grave crise financeira que assolou o Estado do Rio de Janeiro. Como se não bastasse a grave crise financeira, temos também a grave crise na segurança pública. E quero me reportar aqui a fala do deputado Zaqueu Teixeira, quando falou do incidente grave ocorrido no município de Queimados, né? E lá já se vão 40 dias da nossa reunião com o comandante-geral, que falou, que nos tratou muito bem, que nos recebeu muito bem, mas que nada fez para solucionar esse problema. No primeiro momento, eram 3 mil policiais que seriam retirados das UPPs, e eu perguntava, já nessa tribuna, aonde estavam os 3 mil policiais, mas não houve reforço de policiamento em área nenhuma. E o exemplo disso é o episódio da Rocinha. Como se não bastasse a retirada das forças de segurança, das Forças Armadas, que faziam a contenção daquela localidade, como se não bastasse o retorno dos tiroteios, né, e o aparecimento de 2 corpos na Rocinha,
e o retorno agora das Forças Armadas para uma ação apenas de contenção, para uma ação da Polícia Militar, e até o momento que eu fiz a última consulta aos meios de comunicação, não havia nenhuma boa notícia no que se refere à apreensão de armas, apreensão de drogas ou prisão de algum tipo de pessoas durante essa operação que está acontecendo na comunidade da Rocinha. Mas o que nós tivemos também é o profundo respeito aos policiais militares, que receberam uma refeição, um lanche, né? Afinal estavam ali em serviço, e esse lanche apresentava mofo. E o que falou a Polícia Militar é que a empresa terceirizada não apresentou um lanche de qualidade e que, como tal, seriam cobrados para isso. Mas eu fico me perguntando, o deputado Jânio Menes, que nesse momento preside essa sessão, eu fico me perguntando, precisa de contratar empresa terceirizada quando nós temos ali o 23º Batalhão, quando nós temos o rancho? E aí eu quero, exatamente nesse gancho, trazer à pauta a fala do deputado Conte Bittencourt. Eu concordo plenamente com o deputado Conte Bittencourt quando ele fala da ausência de uma política de segurança. Eu, imediatamente, quando vi a matéria sobre o lanche, porque os policiais militares e civis são a todo tempo desrespeitados, seja nas péssimas condições de trabalho, seja com uma audiência pública realizada aqui pela Comissão de Segurança e pela Comissão da Pessoa Portadora de Deficiência, de uma lei em que é dado ao policial a oportunidade de trabalhar apenas 20 horas semanais, quando ele tem filho portador de necessidade especial ou portador de deficiência. E aí o que a gente vê é que o comandante passa a simplesmente obrigar o policial, ao invés de trabalhar no plantão de 20 horas semanais, trabalhar todos os dias. Então, ele se desloca, como um exemplo dado de uma soldado da Polícia Militar que mora em São Gonçalo, que vem para o Rio de Janeiro, para estar às 8 horas no Rio, sai às 5 horas da manhã de São Gonçalo, e trabalha de 8 ao meio-dia e volta para casa às 3 da tarde, até chegar à sua casa. Portanto, nunca ela vai poder acompanhar o seu filho numa atividade específica ao tratamento da sua saúde. E quando a gente verifica o que aconteceu no sanduíche, e como presidente da Comissão de Segurança Pública, nós pedimos explicações ao Comando-Geral da Polícia Militar, o que há efetivamente é uma política de segurança estruturante e que, ao final, apresente resultados eficientes. Mas o governo do Estado nos apresentou um plano, nos apresentou um projeto de lei e, em muito boa hora, foi retirado de pauta a partir de uma análise feita pelo deputado Luiz Paulo, que preside a Comissão de Tributação e é integrante da Comissão de Constituição e Justiça, porque no projeto que cria o fundo, nesse projeto se fazia referência a 2 artigos de uma PEC, que precisa ser reformada para que a gente possa utilizar no Fundo de Investimento e Ações da Segurança Pública, né, o FISED. Na verdade, esse fundo cita o artigo 6º, o artigo 7º da Constituição Federal, que precisa ser alterada, e a PEC ainda não foi examinada. Eu quero dizer que eu tenho recebido todas as informações a respeito dessa grande dicotomia que se trava nesse momento, se devemos ou não retirar do FECAM e utilizar, né, aquilo que virá os 5% do petróleo e gás extraído da camada do pré-sal, se nós devemos ou não utilizar esse percentual na segurança pública. Eu ouvi aqui atentamente alguns integrantes do movimento em defesa do meio ambiente que reportam uma perda de 10 bilhões todas as vezes acumulada ao longo dos últimos anos com a perda de investimento na área do meio ambiente. Segundo esses integrantes,
esses 10 bilhões e 800 milhões poderia acabar com todos os lixões existentes no estado do Rio de Janeiro, poderia construir 50 aterros sanitários e, com isso, trazer qualidade de vida e saneamento básico para 500 mil pessoas. Mas eu quero dizer também que entendo que segurança pública é política estruturante e que nós temos que atacar esse momento. Porque o que está acontecendo agora é que a gente passa e vê um aumento dos indicadores de violência, sobretudo dos crimes de rua. Isso está tirando as pessoas do convívio social, isso está tirando as pessoas da noite, né? Do dia, da tarde, das atividades de lazer, e a gente está entrando, né, exatamente numa questão que sem turismo não temos investimento, sem investimento não temos área de atuação do comércio, sem o comércio reduz o emprego. Então a gente está, na verdade, numa espiral ladeira abaixo que só tira a alegria das nossas cidades, seja a capital ou o interior. O próprio deputado Jânio Mendes é de uma bela cidade, a cidade de Cabo Frio, que tem uma tradição no lazer, e o que a gente está vivendo aqui é um momento de profundo lamento e de profunda melancolia das cidades do nosso estado. E, nesse sentido, eu quero lembrar que, lamentavelmente, os dados da segurança pública são os piores possíveis. De janeiro a agosto, nós tivemos 4.613 roubos de veículos. Isso representa um aumento de 51,6% se nós compararmos os meses de agosto de 16 com agosto de 17. 843 roubos de carga. Há uma empresa de cigarro que tem um roubo de carga a cada dia. Isso importa num aumento de 11%. Nós tivemos 392 homicídios entre janeiro e agosto. Nós tivemos 2.419 celulares roubados. Só no roubo de... Isso quer dizer que a cada 18 minutos um roubo de celular ocorre no estado do Rio de Janeiro. E, para terminar, é óbvio que nós vamos nos deter, e para isso será necessário as sessões e as audiências públicas que vão discutir o Fundo de Investimento e Ações de Segurança Pública nos termos da alteração que será feita na Constituição Estadual. Quero dizer, já encerrando, que porque não vou ter tempo de debater esse tema, mas quero dizer que apresentei 14 emendas a esse projeto. As minhas emendas, elas querem garantir transparência, elas querem garantir investimento na modernização dos equipamentos e não apenas no custeio e não apenas no pagamento do pessoal. Quando nós analisamos aqui os dados do investimento feito na segurança pública, é importante dizer que pouco se investiu em equipamentos, pouco se investiu em tecnologia, e o que nós verificamos é que houve um aumento do efetivo e o pagamento, boa parte desse investimento foi para o pagamento desse efetivo. Mas esse efetivo, ele não está adequadamente distribuído. Esse efetivo, é preciso que o governo apresente uma política real de segurança pública que possa enfrentar essa grave crise na segurança que assola. O que a gente vê, na verdade, é uma ausência de planejamento, uma ausência de ações de inteligência que resultam no que nós vimos acontecer na comunidade da Rocinha. Portanto, é preciso que... tem razão, sim, os meus companheiros que subiram essa tribuna para dizer que, mais uma vez, não podemos assinar um cheque em branco. Esse projeto, ele tem que ser, esse fundo, ele tem que ser fiscalizado pela LERJ. Esse fundo, ele tem que ser objeto de auditoria do Tribunal de Contas. Esse fundo, ele tem que ser analisado
quando do momento da análise, da auditoria das contas do governo. Para tanto, eu voltarei a essa tribuna para falar de uma forma muito específica e pontual sobre as emendas que apresentei, e acredito que essas emendas poderão aperfeiçoar o projeto apresentado na última semana. Muito obrigada, eram essas as minhas considerações.